Olá, irmãos queridos, eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui hoje para ler um texto do irmão Nicolas Cabral Heller. Ele é bacharel em teologia e é pastor na Igreja Batista Memorial da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. E ele escreveu um texto chamado Pai Nosso. Ele consta do manancial. É um texto que consta no manancial para que a gente possa fazer o nosso devocional. Por quê? Porque o manancial tem uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu, Miriam Anitta, não escrevi uma linha. Então, como não fui eu, não ajudei, não escrevi, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos o texto e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos iniciar orando? Senhor Jesus, que Tu possas abençoar o nosso devocional para que a gente possa aprender as Tuas verdades eternas e colocá-las em prática. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler um texto que eu creio é bem conhecido dos irmãos, mas é uma delícia de ler. Vai lá, em Mateus 6, nós vamos ler do 5 até o 14, que vai nos ensinar a orar. E diz assim, é Jesus dizendo, né? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas praças, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então, seu pai que observa em segredo o recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, o pão para este dia, e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Seu Pai Celestial o perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Amém? Bom, então o irmão Nicolas Heller escolheu o versículo 9 para ser o nosso versículo de hoje e diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Bem, irmãos, Deus é Pai. E Deus Pai é a base da oração de Jesus ensinada aos discípulos. Um Deus próximo, um Deus que se relaciona com a gente, um Deus que nos protege, um Deus que Ele dá conta de prover todas as nossas necessidades. Ele é um amigo, Ele nos ama como um pai ama os seus filhos, né? Um bom pai, um pai maravilhoso, como Ele ama os seus filhos, assim Deus nos ama. Então, quando Jesus fala pra gente, é assim que vocês têm que orar, Ele não está dizendo pra gente ficar repetindo essa mesma oração várias e várias vezes. Não, Ele está dizendo as coisas que nós necessitamos dizer para Deus. Então, quando Ele ensina a gente a orar, Ele está convidando a gente a quê? A um momento de estar se relacionando com Deus, conectado com Ele. Uma conexão familiar, né? Uma conexão de filho. E o filho, vocês sabem quem é pai, ou quem não é, mas já viu, né? Os filhos fazendo assim com os pais. Como que é? Quando ele sente fome, o que ele fala? Ele pergunta para a mãe e o pai: o que tem para comer? Não é assim?
Uma criança pequena, quando ela cai, se machuca, o que que ela faz? Ela corre direto lá pro pai, dodói, dodói, dodói. Dá um beijo, como se o beijo de mãe, o beijo de pai resolvesse todos os ais, né? Eles pedem, né, esse beijo, porque ele acha que aquele carinho vai aliviar a dor. Um filho jovem, o que que ele faz? Ele não dá aquele bope total pro pai na maioria das vezes, mas ele fica atento, ele olha pro pai e mesmo assim, segredo e secreto, ele busca deixar esse pai orgulhoso, né? Porque todo mundo quer agradar o pai. Eu estou falando dos bons filhos, né? Os filhos que se relacionam bem com seus pais. E o que Jesus vai nos ensinar, né? Ele está dizendo pra gente que a gente tem que ter um relacionamento simples com o nosso Deus, como esses exemplos que a gente deu, né? A criança que procura o pai quando tem fome, aquele que pede beijo quando sente dor e aquele que quer orgulhar o pai. Então é um relacionamento comum, simples, sem cheio de mimimi, sem protocolo, sem formalidade, mas assim, um relacionamento de todo dia, com profundidade, com reverência, né? Porque Deus é o nosso Pai. E Jesus faz o quê? Ele fala pra gente assim, feche os seus olhos e fala com Deus da mesma forma que a gente fala com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso avô, com amor, sinceridade e verdade. Então, por que que ele fala feche os olhos? Não é porque é obrigado você fechar os olhos, mas que é um jeito de você se concentrar, de você estar focado naquilo que você está fazendo. Então, você vai se relacionar com Deus como você se relaciona com a pessoa da sua família, porque Ele é o seu Pai. Deus conhece a gente, foi Ele que formou a gente, né? A palavra diz que Ele teceu a gente no ventre da mãe da gente, né? Ele sempre esteve com a gente. Ele ama cada um de nós como um pai. Então a gente tem que se colocar diante dele como filho e tem que permitir estar ali, do lado dele, para que ele possa direcionar cada minutinho da nossa vida. Deus é pai, mas ele não é só pai seu, não é só pai meu. A Bíblia diz, Jesus nos ensina que Ele é nosso Pai, não é só de uma pessoa, Ele é nosso. Então, quando você se relaciona com Deus, esse Pai maravilhoso, você tem que se lembrar que Ele não é só seu. Então, você sempre tem que enxergar o outro como seu irmão. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, Deus é seu Pai, relacione-se com Ele dessa forma, como um filho que se relaciona com o pai. Bom, eu termino dizendo que o abraço é o encontro de dois corações, por isso que eu deixo meu abraço diário de urso, E o abraço só não dá certo, irmãos, em reunião de porco espinho, mas para nós que sabemos quem é o nosso pai, o abraço dá mega certo. É importante abraçar o outro, principalmente porque a gente reconhece no outro o nosso irmão, porque o pai é nosso, né? E agora quero que você se lembre o que a gente se prometeu. Todos os dias desse ano a gente ia se lembrar do Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. Agora sim, agora eu me despeço com a palavra de ordem que é confia em Jesus.